A noite de festa, noite de nós primiciarmos ao Senhor, honrarmos e consagrarmos. Isso vai ser poderoso. Creia, nós temos profetizado que 2023 será o melhor ano da sua vida. Você crê assim? Você precisa entender que isso não é uma questão de pensamento positivo, não é uma questão de motivação, é uma questão espiritual. Toda ação, decisão, proclamação que você for fazer com base na palavra de Deus, na obra consumada do Calvário, ela é selada pelo Espírito do Senhor. Porque nós temos uma base, não é o que você quer, é o que Ele quer. Você crê que Deus tem bênção para você, prosperidade, abundante, frutificação. Então isso é pela fé. A fé, então, ela é a resposta, ou melhor, a consequência, o resultado da graça de Deus, irmãos. E quando nós declaramos, quando nós temos algum tipo de atitude, é uma atitude de concordância com aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Então assim que funciona o aspecto da prosperidade. Eu e você vamos nos apropriar da prosperidade que já está sobre a sua vida. Você já é abençoado, você já é amado, favorecido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E à medida que eu vou agora tendo revelação da graça de Deus, fé vai sendo gerada no meu coração. E eu vou agora me apropriando daquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. E nós temos ouvido os testemunhos dos irmãos, aquilo que Deus tem feito, né? No último ano, 2022, foi um ano de colheita abundante. Só que aqueles que vivem na graça de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, o princípio nos mostra que a bênção ela vai manifestando de maneira progressiva. Entende? Se você olhar a lei, ela vai perdendo o brilho, a glória ela vai aumentando o brilho. A experiência de Moisés no Sinai, ela é maravilhosa. A palavra diz que quando ele desce do monte, ninguém consegue olhar para ele, porque era muito forte o brilho que tinha no rosto dele. Só que depois a Bíblia diz que esse brilho ele vai apagando, ele vai terminando. Por quê? Porque ele teve uma experiência com a lei. Mas aquele que tem uma experiência com a graça de Deus, a palavra diz que de glória em glória, ele vai sendo transformado. A palavra diz que a graça é sobre graça, então é multiplicação. Jesus diz em Mateus 6,33, né, que eu e você devemos buscar o reino, que as demais coisas serão acrescentadas. Não é diminuídas, mas serão acrescentadas. Por quê? Porque você fez algo? Não. Porque a graça tem sido revelada ao seu coração. Então eu creio, irmãos, que 2023 vai ser esse ano de revelação abundante da graça de Deus. O favor de Deus vai manifestar na sua vida. Diga amém. E o que nos diferencia das demais pessoas, irmãos, é a bênção de Deus. Não é as nossas obras, é a bênção dele, é o favor dele. E essa bênção é porque Ele escolheu nos dar. Não foi porque nós fizemos alguma coisa, mas Ele decidiu. Essa é a maravilhosa graça de Deus. A palavra diz que você é abençoado com toda sorte de bênção. Tem uma palavra que está queimando meu coração, irmãos, desde a virada. Eu tenho mencionado ela em todos os momentos, que é o Salmos capítulo 1, que diz que eu e você somos bem-aventurados, que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que quando vier a seca nós não vamos sentir ela, nós não vamos agora secar, pelo contrário, na hora certa nós vamos frutificar. Só que o final é o mais impactante. O final diz assim: e tudo o que ele fizer, em tudo o que ele fizer, ele será próspero. Não diz que você vai ser próspero em algumas coisas, não. A palavra diz: em tudo o que você fizer, você será próspero. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na vida da igreja, todas as coisas, ou seja, aquilo que você colocar a mão vai prosperar. O lugar onde você colocar o seu pé vai prosperar. Aonde você chegar vai prosperar. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre você. Essa é a graça, irmãos. E hoje eu quero falar sobre a festa das primícias, né? Trazendo esse fato, né, histórico. Você conhece, você sabe que a festa das primícias, ela faz parte da cultura judaica. A cultura judaica tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque tudo aquilo que aconteceu com Israel lá no Antigo Testamento,
é uma sombra daquilo que acontece conosco hoje, entende? Então, o Israel de Deus é a igreja, não é mais o Israel somente. Israel é povo de Deus. Você lembra que iniciou-se essa nação através de Abraão. Deus começou um povo por ele. Só que Abraão, então, ele teve um filho, que é Isaac. E isso aponta para a igreja, entende? Então, a igreja, ela inicia quando? Quando o filho é enviado. Então, tudo aquilo que acontece com Israel, irmãos, no Antigo Testamento é só uma sombra daquilo que está disponível para mim e para você. Então, por isso que a cultura judaica, por vezes, ela nos mostra, ela aponta para coisas, para realidades espirituais no Novo Testamento. O Antigo Testamento, muitas pessoas, quando elas vão ler a palavra de Deus, elas ficam meio confusas, mas como que isso está escrito aqui? É que nós não podemos olhar o Antigo Testamento com as óticas da lei, nós temos que olhar com as óticas da graça, do está consumado. E tudo aquilo lá atrás que tinha um sentido, muda o sentido. Por quê? Porque a ótica agora é de trás para frente, ou melhor, de frente para trás. Você olha com a ótica de Cristo. Então eu quero mostrar para você que a festa das primícias, ela tem um aspecto de graça de Deus. A cultura judaica, ela mostra que os judeus havia muitas festas. Que povo que festejava, irmãos. Era feriado. Se você hoje acha que nós temos muito feriado, irmãos, leia a história de Israel, leia o Antigo Testamento, você vai ver, era festa, e a festa de 2 dias, de 3 dias, de 1 semana. A palavra diz que tinha 1 ano que eles não podiam trabalhar. Olha só que bênção, né? 1 dia que eles não podiam trabalhar, você sabe, eu sabe, mas tinha 1 ano que não podia, que era o ano do descanso, o 7º ano. Então não podia fazer nada. Por quê? Porque no 6º já tinha recebido a porção dobrada para o 7º. E sabia que isso é tão profético, irmãos? Tão profético isso? Deus trabalha com ciclos de 7 anos, de 7. As festas judaicas são 7. Elas acontecem no intervalo de 7 meses. 7 meses, 7 anos é um ciclo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou deixar para profetizar no final, que eu quero pregar um pouquinho aqui. Sabe, então tinha essas 7 principais festas, A Bíblia chama elas também de santas convocações. Nessas 7 festas, irmãos, para tudo, ninguém pode fazer nada, todos tinham que participar, ninguém podia ficar de fora, todos. Então era uma convocação de Deus, era como se fosse uma espécie de um encontro marcado. Deus marcou o encontro, tal mês nós temos um encontro marcado. O que nós vamos fazer? Uma festa. Então começava lá, a primeira, a Páscoa. Você lembra que aconteceu no Egito, mas ela perdura depois, começa com a Páscoa. Deus diz, no tal dia, do 14 do primeiro mês, a Bíblia, que representa hoje para nós abril, naquele dia vai ser comemorado a Páscoa. Então, ali, primeiro encontro. Depois, no outro dia, já iniciava a festa dos pães ázimos, que é os pães sem fermentos. Durante 7 dias, eles comiam o pão sem fermento. Depois dela, iniciava, ou melhor, no meio da festa dos pães ázimos, já começava a festa das primícias. A festa das primícias, ela durava 49 dias. 49 dias de festa. Quando terminava a festa das primícias, e não era só o término dela, fazia parte dela, que era então no dia 50, acontecia a festa de Pentecostes. Quando você lê Atos 2, e amanhã nós iniciamos a leitura de Atos, você vai ver o que acontece ali é exatamente no dia de Pentecostes. Eu estava pensando nisso agora à tarde. Se o Espírito veio no dia de Pentecostes, todos aqueles dias que eles viveram antes, eles estavam vivendo a festa das primícias, E foi algo poderoso que aconteceu. Mas enfim, dia de Pentecostes, festa de Pentecostes, essa era a 4ª festa. Então essas 4 festas, elas compunham, vamos dizer, o primeiro semestre, O primeiro semestre aqui do calendário judaico de festa. As 3 primeiras, vamos dizer, lá no primeiro mês, essa Pentecostes no 3º mês. E aí, agora lá no final do ciclo, no 7º mês, tinha outras 3 festas, que era a festa das trombetas, o dia da expiação e depois a festa dos tabernáculos. Essas 7 festas apontam, para esse ciclo anual de Israel. E todas elas, irmãos, eu não vou falar sobre todas, vou falar sobre os primícios, estou só aqui contextualizando você, para questão também de você conhecer e aplicar.
mas em algum momento nós vamos falar sobre todas. Mas olha só, essas 7 festas então, elas apontavam para um propósito específico de Israel em relação a Deus. Todas elas tinham significado, mas para mim e para você, elas têm um significado profético. Na história, a história da humanidade, a gente consegue ver nessas 7 festas. Primeiro, a Páscoa aponta para quê, irmãos? A Páscoa aponta para a morte de Cristo, amém? Aponta para a crucificação. Os pães ázimos, né, essa festa sem fermento, aponta para o quê? Aponta para o sepultamento. As primícias, né, ela aponta para a ressurreição de Jesus. O Pentecostes aponta em 2 aspectos: o primeiro para a descida do Espírito, e segundo aspecto para o arrebatamento dos vencedores. Depois as trombetas são os sinais da volta de Jesus. Depois o dia da expiação aponta para o dia do juízo, o dia do julgamento. E a festa dos tabernáculos, ela aponta para a nova Jerusalém, para a habitação de Deus. Deus vai habitar conosco para toda a eternidade. Olha só que maravilhoso, nessas 7 festas nós vemos tudo isso. Essa é a palavra, essa é a graça de Deus. Mas eu quero falar especificamente sobre a festa das primícias. Desde que hoje nós vamos então entregar, né? Consagrar as nossas primícias ao Senhor. Só que interessante, eu e você sabemos que essas festas, nós não vamos utilizá-las, ou não vamos agora participar delas, da mesma maneira que os judeus. Primeiro ponto, porque nós não somos judeus. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, porque ela aponta para coisas proféticas. Então, você hoje, né, nós vamos entregar as nossas primícias, vamos orar ao Senhor, consagrar os nossos alvos. Você não está fazendo isso para ser abençoado. Lá atrás, os judeus faziam isso para ser abençoado. Mas eu e você não vamos fazer para ser abençoado. Não, nós vamos fazer porque nós já somos abençoados. E assim é a vida da igreja, é assim a vida com Deus. Você não oferta, não dizima, você não serve, você não ama, não perdoa para ser abençoado. Pelo contrário, você já sai da posição que é abençoado. Então, porque você é abençoado, você ama. Porque você já é abençoado, você perdoa. Porque você já é abençoado, você serve. Porque você já é abençoado, você é generoso, você é ofertante, você é dizimista. Não é para agora receber, mas é porque você já recebeu, irmãos. Esse aqui é a mudança, entende? De fundamento. A lei você precisava de fazer para receber. A graça não, a graça você não faz, primeiro você recebe, porque Cristo foi nos dado. E nós temos falado, você sabe disso, que as nossas finanças, elas na verdade não são nossas. As nossas finanças, elas são do Senhor. Eu e você somos administradores do Senhor aqui. Nada que você tem é seu, nada que está com você é seu, tudo é dele, tudo é do Senhor. Mas ele agora, ele como um Senhor, ele colocou na sua mão, para você administrar. Então eu e você, nós somos mordomos de todas as coisas, e a palavra diz que um dia nós vamos prestar conta ao Senhor Jesus, daquilo que ele nos deu. Então um dia nós vamos prestar conta. Eu vou prestar conta da minha esposa para o Senhor, vou prestar conta dos meus filhos, vou prestar conta da igreja, dos irmãos, do meu trabalho, vou prestar conta de tudo isso, e assim somos nós. Mas não fique com medo disso, não fique com receio, meu Deus, agora eu tenho medo. Não, você não deve ter medo. Você deve entender que tudo que o Senhor colocou na sua mão, Ele não colocou para que você não possa fazer, ou você não possa administrar. Não, Ele já liberou a provisão de sabedoria sobre a sua vida. Só que agora nós vamos buscar essa orientação dele. Eu sei que muitas pessoas, elas ouvem a pregação da graça e elas nos chamam então de cristãos passivos. Então quer dizer que não precisa de fazer nada. Isso é passividade. Ele vai lá para a internet e vai ver, né, o pessoal da motivação dizendo: você tem que fazer, você tem que acordar cedo, antes do sol, tomar um banho gelado, dar um grito bem forte e agora você vai conquistar o seu dia. Ok, são técnicas que ela pode ter algum tipo de resultado, mas não tem a ver com a graça de Deus. Que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
Não, isso sim. Você precisa de ser disciplinado. É obviamente que você precisa trabalhar, você precisa ser disciplinado, mas tudo isso deve estar sobre a graça de Deus. A graça é uma base. Então você que crê na graça, você não é passivo. Não, você não é passivo. Você que crê na graça, você teve a revelação de quão amado você é. Não é que você não vai mover, não, você vai mover. Mas você só vai mover depois que Deus mostrar o caminho. Você só vai mover depois que Deus der a direção. Você só vai mover depois que o Senhor instruir você, que você receber a orientação do Espírito, aí você move. Essa é a nossa diferença. Essa é a diferença daqueles que são abençoados. Por que nós temos que esperar a direção de Deus para mover? Porque a palavra diz, eu falei para você, Salmo 1, tudo que nós fizermos prosperará. Davi está com o seu exército em algum momento, e Deus diz para ele: Davi, esse povo tu vai atacar não pela frente, mas por trás dele. Só que o seguinte, tu vai ficar acampado atrás dele e tu vai esperar. E tu vai ficar olhando para umas árvores, não lembro que árvore que era. Tu vai ficar olhando para essas árvores. E quando vier um vento do sul e balançar as folhas dessas árvores, aí você pode te atacar, porque eu já entreguei esse povo na sua mão. Isso que é viver na graça de Deus, irmãos. Não é você ficar ali simplesmente esperando algo acontecer, não. Você está esperando a direção de Deus. Você está esperando o vento balançar a folha daquela árvore. Porque quando o vento balançar a folha daquela árvore, o Espírito vai testificar no seu espírito: agora é a hora, agora é a minha vez, agora chegou o dia, chegou o momento de eu agir. E eu tenho falado para você, 2023 será o melhor ano da sua vida. Será o melhor ano, um ano de mais frutificação, será o ano de mais favor revelado na sua vida, não porque você não vai fazer algo, não, mas porque você vai ficar esperando o Senhor direcionar você. Você vai depender de Deus para todos os seus passos, todas as suas atitudes. O Deus vai formar em você um coração sensível ao Espírito dEle, e Ele vai direcionar você para as melhores oportunidades, as melhores oportunidades de trabalho, os melhores negócios, as melhores oportunidades que existem virão até você. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. E a festa das primícias, então, irmãos, ela acontecia nesse tempo todo, e havia um ambiente que permeava aquele período. Havia um ambiente, e eu creio que nós podemos pegar princípios desta festa e percebermos esse ambiente. Esse é o ambiente do seu coração, esse é o ambiente dos nossos dias. Como eu falei para você, nós não fizemos para ser abençoados, nós fizemos porque já somos. E agora, né, a festa das primícias então durava esses 49 dias, e era interessante que durante os 49 dias aquelas pessoas, as famílias, eles ficavam olhando para as suas plantações. Eles recém tinham plantado, tinham semeado. Eles ficavam olhando. E durante aqueles 49 dias, o primeiro fruto que desce na sua plantação, os primeiros, eles eram marcados, eles eram sinalizados com uma espécie de uma fita vermelha. Então ele marcava todos. Durante os 49 dias ele ficava, né, caminhando sobre as suas plantações e marcando: aqui saiu um fruto, ele marcava. Esse foi o primeiro fruto dessa árvore, ele marcava. Esse foi o primeiro fruto dessa outra árvore, ele marcava. Ele ia marcando todos. Fechou os 49 dias, o que ele fazia? Ele colhia os primeiros frutos, colhia todos os primeiros frutos. E aí o que ele fazia? Ele colocava, né, você vê os filmes, ele colocava naqueles balaios. As famílias colocavam nos balaios, e eles se direcionavam para Jerusalém, para entregar a oferta das primícias lá no templo, e eles consagravam a Deus as suas ofertas. Só que esse ambiente, irmãos, era um ambiente de festa. Eu sei que a festa, nós consideramos que ela é muito mais quando nós recebemos. Só que é maravilhoso receber. Quem gosta de receber presente, levanta a mão. Eu faço lá em casa, né? Agora lembrei. Levanta a mão, tem que levantar a mão. É maravilhoso receber presente. Quem gosta de dar presente, levanta a mão. Quem gosta mais de dar do que receber, levanta a mão. Quem gosta mais de receber do que dar, levanta a mão.
Você deve gostar de dar e de receber. Mas eu quero dizer para você, a alegria deve ser quando você recebe, mas a alegria deve ser também quando você entrega. Porque preste atenção, se você está entregando algo, é porque você já recebeu aquilo. Você não consegue entregar nada que você não tenha recebido. Então, tem 3 aspectos que eu quero avaliar aqui com você e aplicar na sua vida e nas nossas ofertas hoje. E eu creio que são princípios do reino e vão marcar sua vida hoje. O primeiro deles, da oferta, ela estava ligado ao aspecto da gratidão. Gratidão, eu quero ler com você lá em Deuteronômio um texto, vamos ler juntos. Deuteronômio, pode ser 26, versículo 1 ao 11. Havia uma promessa sobre o povo de Israel, você sabe da história. Uma promessa de uma terra prometida, e essa terra mana leite e mel. Só que esse povo ficou escravizado durante muitos anos. Durante mais de 400 anos, 430 anos, o povo de Deus ficou escravizado no Egito. Só que aí o que acontece? Depois, da Páscoa, do início ali, do Cordeiro morto, o povo de Deus é liberto do Egito. É liberto e ele é inserido agora no processo de deserto para adentrar na terra prometida. E ali agora, no deserto, é onde Deus dá essas festas. E ele mostra ali os princípios que Deus tem para o seu povo. E aqui Deus ensina um já. Vamos ler juntos Deuteronômio 26, versículo 1, diz assim: ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela. Ou seja, o povo ainda não está na terra, isso aqui é antes, tá? Então quando você entrar na terra que Deus prometeu, que você já recebeu por herança, você vai fazer isso lá, segundo, 2. Você deve pegar as primícias de todos os seus frutos, que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Olha que maravilhoso isso aqui, irmãos. Você vai colher todos os frutos na terra. A terra é de quem, irmãos? Do Senhor que Ele te deu. Não, os frutos são meus. Não, eles até podem ser seus, mas você plantou na terra de Deus. Lembra semana passada aqui a pregação do pastor Eduardo do Campo de Abacaxi? Mais ou menos isso ali, você plantou na terra de outro, então aquele que tem a terra tem direito da colheita. Mas não é nem isso que Deus fala, mas olha, o texto já nos mostra isso. Colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declara ao Senhor seu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor diante dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, a terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor seu Deus, e se prostrará diante dele. Agora o último: você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa, e também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Oh, irmãos, festa das primícias fala de gratidão. Gratidão é esse coração. Então quando nós entregarmos as nossas ofertas aqui hoje, você vai fazer isso. Você vai lembrar que isso que você está na mão são frutos que Deus permitiu serem gerados através da sua vida. Porque antes eu e você, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós éramos como a nação de Israel, nós estávamos no Egito. O Egito aponta para o mundo, mas Deus, Ele fez o quê? Ele resgatou você, Ele redimiu você, Ele tirou você da morte e trouxe você agora para a vida.
vida. Ele tirou você do Egito e colocou você numa terra que mana leite e mel. Ele colocou você em Cristo. Nós estávamos em Adão, mas agora nós estamos em Cristo. Nós estávamos debaixo de maldição, mas agora nós estamos debaixo da bênção e do favor de Deus. Eu não sei você, mas sempre que eu falo isso, o meu coração se alegra. O meu coração se alegra porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu era, eu sei o que Ele fez comigo, eu sei o contexto que Ele me tirou. Eu imagino o que seria eu se não fosse Ele me resgatar. Eu imagino onde estaria eu se não fosse o Senhor me chamar, se não fosse Ele me escolher. Eu imagino como que seria a minha vida, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, se não fosse a bênção do Senhor. Por isso que eu sou grato a Ele. Por isso que quando nós vamos entregar a oferta, não é com pesar no coração. Não, porque nós recebemos de graça. Nós recebemos uma terra que emana leite e mel. Nós recebemos uma semente. E o que nós fizemos? Nós só cremos. Nós aplicamos a semente. E agora essa semente, ela gerou frutos. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos devolver os primeiros frutos ao Senhor, como uma atitude de gratidão, irmãos. Gratidão, irmãos, vem da graça de Deus. Muitas pessoas levantam a bandeira de gratidão. Seja grato. Agradeça as pessoas, diga obrigado, por favor, com licença. Amém, você deve fazer isso. Mas eu estou falando para você do fundamento de gratidão. Só consegue expressar gratidão quem teve a revelação da graça de Deus. Só é gratidão quando você recebeu de graça. Porque quando você merece, não é gratidão a Deus, é gratidão ao quê? A você. Eu que fiz. Eu trabalhei, eu sou muito forte, eu sou muito bom, eu sou, lindo, maravilhoso, eu conquistei. Olha só os resultados do meu esforço. Ok, isso é uma gratidão a você. Você olha para o espelho e agradeça a você. Muito obrigado por você fazer assim, você fazer isso. Só que isso não é atitude de quem tocou na graça de Deus. Essa é a atitude, nós lemos Lucas essa semana, a atitude daquele fariseu orando: Senhor, obrigado, porque eu não sou como este outro. O que ele quis dizer? Senhor, obrigado porque eu sou como eu sou. Obrigado por eu ser muito bom, obrigado por eu fazer tudo certo, obrigado por eu construir agora eu construir a minha vida, obrigado por eu edificar a minha casa. Não, isso aqui não é gratidão. Ou ainda, se é gratidão, não é de graça, é gratidão de mérito, é gratidão de homem. Mas a gratidão que eu vos falo aqui, essa gratidão dos israelitas e a gratidão do povo de Deus, é uma gratidão da graça, é uma gratidão de que eu recebi. É a mulher, aquela vinha até Jesus, pedindo para Jesus curar a filha dela, e Jesus diz para ela: não posso, não tem como. Por quê? Eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Oh, irmãos, ali ela podia. Se fosse você, como é que seria a sua resposta? Ei, Jesus, espera aí, vamos se respeitar. Cachorro eu também não sou. Pensando bem, eu nem preciso muito do Senhor, vou lá dar um jeito. Pelo contrário, o que ela fez? Ela disse: mestre, mas até das migalhas os cachorrinhos comem. Oh, irmãos, ela nem tinha recebido, mas ali ela já tocou pela fé no coração de Jesus. Ela não tinha nada. Sabe o que é graça? É quando você não tem nada, e até uma migalha você é grato. Obrigado, porque eu não tinha nada. Eu não tinha nada, mas Ele me deu. Ele me deu, Ele me entregou. Eu não merecia nada, eu estava morto, eu merecia condenação, afastado, separado de Deus. Mas o Senhor me deu algo, o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu os filhos, o Senhor me deu um trabalho, o Senhor me deu irmãos, o Senhor me deu. Não é eu que conquistei, é o Senhor. E aqui você reconhece a graça de Deus, e o seu coração agora é o que? O seu coração é grato. Então, assim que era o ambiente, irmãos, da festa das primícias, eles vinham fazendo uma festa para entregar os primeiros frutos. Por quê? Porque eles lembravam da promessa.
Eles lembravam: se nós estamos entregando esses frutos, é porque nós recebemos a promessa que nós iríamos receber uma terra, nós recebemos, a promessa que essa terra emanaria leite e mel, e realmente acontece. Então a graça de Deus, irmãos, é o que nós necessitamos. Ela está sobre a sua vida. Talvez você ainda não tenha a revelação dela, mas eu oro para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, você veja a graça, você veja Jesus. Tudo que você tem hoje é uma semente. Tudo que você tem hoje é uma semente. Quando você aplica essa semente no terreno que Deus te deu, o resultado é frutificação abundante. Nós só temos o que temos por causa da graça de Deus. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça. Aquele que tem a revelação da graça, o coração dele é grato. Quando você vê, não fique acusado e condenado com isso, é revelação da graça. Mas o oposto de gratidão é o que, irmãos? Reclamação, murmuração. Murmuração, aquele que murmura, aquele que reclama demais, é porque ele não está vendo graça. Ele está vendo o direito dele. Aquele que só reclama: pastor, quer dizer que não pode reclamar? Então, reclame para o Senhor. Reclame a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, a tua palavra diz que eu sou abençoado. A tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é crer na graça de Deus. Eu sei que acontece muito em casamento isso, né? Não dos nossos aqui, em outros lugares, outras igrejas, outras pessoas. O marido, ele acha que é ele que muda a esposa. A esposa, ela acha muito mais que ele ainda, que é ela que muda o marido. Então fica aquele diálogo, entende? Romântico. Papapá, papapá. Tá. Mas tu fez isso, mas tu também fez aquilo. Mas tu fez aquele outro. Ah, mas tu lembra aquela vez que tu fez isso? Irmãos, não dá para ver que é um casal aquilo ali, né? Parece que é dois adversários. Tem que botar escudo. Dá uma metralhadora para cada um, deu. Colete à prova de bala, metralhadora. Campo de guerra. Pastor, não tem que ter conversa? É claro que tem que ter conversa, mas com base na graça de Deus. Eu sei que nós reclamamos muito mais do que agradecemos, mas não é aquela gratidão que eu falei para você do mundo, mas um coração grato. O coração grato vai fazer você corrigir o seu filho, porque Deus deu para você pela graça, então por isso que você vai cuidar. Coração grato vai fazer você cuidar do seu casamento, vai fazer você conversar com o seu marido, com a sua esposa, ajustar o que tem que ajustar. Mas a base sempre é a graça. A base nunca é o direito, o mérito, a reclamação por reclamação. Porque no final das contas, irmãos, alguém precisa de levantar a bandeira da graça de Deus. Alguém precisa levantar a bandeira e dizer assim: eu creio em Cristo, eu não vou mais me justificar, eu não vou tentar mudar a pessoa, eu vou crer no Espírito Santo de Deus, eu não vou fazer no meu braço, não vou fazer na minha força, mas eu creio na graça de Deus, eu creio no Senhor. Então, ao invés de ele reclamar da esposa, o que ele vai fazer? Ele vai dar um presente para a esposa. Aleluia. Diz aleluia, irmãs. A gente tinha combinado ali, né? Em vez de ela reclamar do marido, da toalha molhada, do chinelo, daquela coisa toda, reclamar disso, reclamar daquilo, não, vai esperar o marido com um jantar, com um almoço maravilhoso ali. Nossa, uma vontade de atirar pela janela. Não, isso era antes, quando você estava em Adão. Agora você está em Cristo. Cristo serve, Cristo ama, Cristo é grato a Deus, irmãos. Pastor, mas eu tenho que fazer isso, né? Se a pessoa fizer algo de bom. Não, aí você está vendo se ela merece. Jesus, irmãos, a palavra diz em João 13 que ele lava os pés dos discípulos, lembra? E de quem ele lavou o pé junto ali, irmãos? Judas. Uau! Ele sabia que ele ia ser traído por Judas, sim ou não? E ele serviu. Jesus serviu porque Judas merecia? Não tem a ver com Judas, tem a ver com Jesus. Não tem a ver com outros, tem a ver com a revelação da graça que eu tenho. Judas, quando vem entregar Jesus, ele recebe um beijo,
E ele diz: tu é um traidor mesmo, né, Judas? O que ele diz? Meu amigo, mas com um beijo tu me entregou? Podia me entregar diferente, mas tá bom, se é com um beijo, faça o que tem que fazer e me leva. Está entendendo, irmãos? Então não é a gratidão não está relacionado com o que alguém faz, ou o que você recebeu de alguém, ou o que você conquistou. A gratidão está relacionada com a graça de Deus. Só que essa gratidão vai levar você agora a ter atitudes, vai levar você a ter práticas, porque você crê que é favorecido, você crê que é abençoado, e é isso que é a festa das primícias. Então eles criam que foi Deus que deu a bênção, foi Deus que deu o fruto. Então quando eu vou entregar para Deus, eu vou entregar com o coração baseado na graça e no favor. Então o ambiente, você leu ali, nós lemos juntos, a palavra diz que era uma festa, os levitas, eles cantavam e tocavam, então era uma festa para entregar para Deus. Então hoje, eu e você, só temos algo, porque Deus entregou o seu filho. Hoje você só tem semente, porque o pai entregou a semente que ele tinha, que era o filho. E aquela semente frutificou, e por isso que nós estamos ali. Então cada vez que você entrega uma semente, ela pré-anuncia uma multiplicação. Quando você entrega algo para o Senhor, com esse coração, crendo na graça e no favor, aquilo anuncia uma grande multiplicação na sua vida. É isso que acontecia. O segundo aspecto aqui, dessa oferta, está lá em Êxodo 23:16. Primeira, a gratidão. Aleluia. Você é grato ao Senhor? Você é grato ao Senhor por aquilo que Ele tem compartilhado com você? Você é grato a Ele pela graça? Você é grato ao Senhor pela revelação, por aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Se você olhar quando Jesus ora, para a multiplicação de pães em João 6, Ele ora como, irmãos? Ele agradece e diz: Pai, obrigado, porque sempre me ouves. E Ele entrega o pão para ser multiplicado. Então sempre que a gratidão é expressa por aqueles que têm a revelação da graça, ela vai gerar uma grande multiplicação. E eu quero declarar sobre a sua vida, a sua oferta nas primícias, ela vai gerar uma multiplicação abundante sobre a sua vida. A palavra diz que é 30, 60, 100 vezes mais. Aleluia. Êxodo 23:16. Celebrem a festa da ceifa, da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho, 3 vezes ao ano. 17. 3 vezes ao ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor. 18. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Ou seja, tem que comer tudo. 19. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus, e não cozinhem o cabrito no leite de sua própria mãe. Então olha só, essa entrega com base na graça, uma expressão de gratidão, ela também era um sinal de consagração. Consagração, irmãos, e essa palavra eu quero aqui situar você no que é consagração. Existem 2 palavras que são muito parecidas e muitos usam como se fosse a mesma coisa, que é a santificação e a consagração. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, por exemplo, a palavra diz que nós somos santos, porque Jesus é santo, ok? E o que é santo? Santo quer dizer separado para um propósito. Então a palavra diz lá, lembra, o apóstolo Pedro diz que nós somos a nação santa, ou seja, nós fomos separados para um propósito. Santo não é aquela pessoa que não erra, que não falha, não. Santo é aquele que foi separado. Por isso que Jesus é o santo, e nós somos santos por causa dele. Então eu quero dizer, você foi separado por Deus para um propósito. Só que o fato não é simplesmente santificar as suas primícias. Isso é muito bom, é o que Paulo nos ensina também lá em Romanos 13, Se a raiz é santa, o restante vai ser santo.
Então você está separando algo. Santificação, santidade está ligado em separação, mas consagração não, é diferente. Enquanto a santidade ela traz um aspecto, preste atenção, negativo, você está separando, você está tirando, entende? A consagração é um aspecto positivo, você está aplicando. Consagração é dedicação exclusiva para um propósito. Então quando diz aqui, consagrar ao Senhor é o que? Dedicar a Ele. E o porquê que se consagra ao Senhor? O porquê se dedica ao Senhor? Porque crê na graça de Deus que Ele vai multiplicar, irmãos. Você separar é a primeira parte, mas depois você precisa consagrar. Você crê que é santo? Você crê que você é santo por causa de Cristo, amém? Você crê que é separado para um propósito? Amém, mas agora você precisa consagrar a sua vida também. Entende? Você separou de Deus? Não, você separou do mundo. Então para o mundo você é o quê? Você é santo. Você é santo. Só que agora para com Deus, santo não vai trazer mais resultado para você. Você é santo e ponto. Porque você é santo, você é filho, amém? Você é santo, você é abençoado, favorecido, é a posição de Cristo. Só que consagração fala de você aplicar-se para algo. Não, pastor, entendi, eu vou consagrar a minha vida para Deus. Aqui você multiplica e aqui você frutifica. Você pode separar, vamos falar na questão financeira. Você separou o seu dinheiro, você separou uma oferta, ok. Mas não é só separar a oferta, você precisa de consagrar ela. Se você separar a sua oferta, ela não vai gerar fruto, você só separou ela. Mas quando você entrega ela, ou seja, quando você dedica, consagra ela a algo, o que acontece? Ela se torna uma semente para multiplicar na sua vida. Isso é assim com a sua vida também. Ah, pastor, eu creio que eu sou separado por Deus para um propósito. Ok, e de fato é o que a Bíblia diz. Mas agora, você precisa consagrar a sua vida a Deus. Precisa dizer, Senhor, a minha vida é para Ti, eu consagro tudo que eu tenho, que eu sou para Ti. É o que Jesus fala, né? No Mateus 6,33, busca o reino dos céus em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o reino, Ele é o primeiro, Ele é o primeiro, a minha vida é para Ele, os meus dias são para Ele, as minhas obras são para Ele, a minha casa é para Ele, os meus filhos são para Ele, o meu dinheiro é para Ele, porque é dele, mas eu consagro, eu dedico para Ele. Senhor, tudo que eu fizer é consagrado a Ti, é para o Senhor. Quando você consagra isso, irmãos, você está o quê, irmãos? Você está honrando a Deus. Por isso que lá no Provérbios diz, né? E até a parte final aqui da recompensa: traga ao Senhor, honre ao Senhor com as tuas primícias. Honre a Ele com as tuas primícias, porque os teus lagares vão transbordar. Então quando você honra é o quê? O que é honrar a Deus com primícia, irmãos? É separar ela, deixar em casa guardada, apodrecendo? Dinheiro, o que é o dinheiro? É pegar o dinheiro, botar embaixo do colchão e deixar ali. Não, esse dinheiro está consagrado para Deus. Não, esse dinheiro está separado, ele pode estar separado, mas você tem que entregar ele para Ele. Está entendendo? Ah, eu sou separado, ok, mas se entrega então. Se joga. Você precisa declarar, você precisa consagrar. Consegue entender a diferença, irmãos? Isso aqui é muito prático e transforma a sua vida. Transforma a sua vida quando você entende, eu sou dele, eu consagro tudo que eu tenho para Ele. E quando você agora toca nos primeiros frutos, o Senhor me deu, é dele, Ele colocou na minha mão, o que você vai fazer? Você vai devolver, você vai consagrar Ele, você vai dedicar Ele. E quando você faz isso, é certeza de multiplicação. Está aqui, ó, Provérbios 13, 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Provérbios 16, 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Salmos 37, 13. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o mais o fará. Então eu entrego, eu consagro, eu dedico. É como a palavra que o Lucas falou aqui. Ela tinha o perfume, Maria tinha o perfume. Aquele perfume já estava separado, amém? Mas chegou o dia de consagrar ele diante de Deus. Chegou o dia da entrega. Chegou o dia de utilizar aquilo que já estava separado, irmãos. Aleluia, aleluia. É o exemplo que eu falo da minha avó.
ela já tinha as louças separadas lá na casa dela. E ela disse, vamos deixar isso aqui para usar quando vem gente. Dia que não tinha, não era gente daí, né? Daí era um prato de cada cor, um garfo de cada tamanho, aquela confusão toda. Era assim. E aqueles pratos novos, não, isso é só quando vem gente. Ela guardava chocolate, mas ela ganhava de um ano para o outro. Eu chegava, esse chocolate, não, isso aqui deixa para quando vir gente. Eu disse, meu Deus, mas que gente é essa que vai vir tanto? Você já sabe de alguma coisa que eu não sei o que é? Eu disse, você tem que usar. E aí eu convencia ela, né, com as minhas táticas de neto favorecido dela, preferido dela. Entende? Mas é assim. Pastor, eu creio na graça de Deus, eu creio no favor de Deus, eu sei que Ele tem um propósito na minha vida. Entregue-se para Ele, para esse propósito então. Pastor, eu sei que Deus vai fazer algo através da minha família, então entregue ela para Ele. Eu sei que Deus vai fazer algo do meu negócio, pastor, o Senhor tem ministrado no meu coração, Ele tem gerado fé. Ok, então entregue essa empresa para Ele, consagre essa empresa a Ele, coloca na mão dEle. Pastor, eu creio que Deus tem, né, um propósito maravilhoso na minha vida. Sim, você foi separado para isso, mas você precisa consagrar para Ele. Você precisa entregar, colocar na mão dEle. É isso aqui que é a festa das primícias. Só que isso não é uma atitude natural. Isso aqui é uma atitude de fé. Não é uma fé natural, é uma fé de Deus. Quando você ouve da graça dEle. Porque você entregar para Deus, irmãos, eu sei, não é muito fácil. Não é, naturalmente não é fácil. Você entregar para o Senhor. Mas quando você tem a revelação da graça, você responde imediatamente. Por isso que Deus, né, quando Ele pede o filho para Abraão, Abraão imediatamente entrega Isaque. No outro dia de manhã cedo ele já vai lá e vai para sacrificar Isaque. Por quê? Porque ele sabia, ele não merecia nada e Deus tinha dado. Se Deus tinha poder para dar aquele filho na condição que ele estava, de morte, que o ventre de Sara não podia dar filho, Ele pode ressuscitar aquilo que Ele me deu. Então às vezes nós ficamos relutando, nós ficamos segurando, nós ficamos retendo. E essa retenção, preste atenção, ela impede a multiplicação na sua vida. Você retém, você segura, porque você tem medo de entregar. Mas não é entregar com base numa atitude natural e humana. Não é entregar com base numa coragem, numa ousadia natural, não. Mas é entregar com base na graça, de fé. Eu entendo, eu creio, foi Ele que me deu. E eu agora vou devolver para Ele, eu vou consagrar para Ele. Gálatas diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. Cristo não libertou eu e você para ficarmos escravos dele, sabia disso? Não, Ele nos libertou para nós ficarmos livres. Aquele que crê em Cristo, ele é livre, diga amém. Só que aqueles que entenderam essa liberdade, elas se entregam de volta para Ele. Senhor, eu vou ser o teu servo agora. Agora eu sei que o Senhor não está me obrigando, mas eu voluntariamente quero entregar minha vida para servir a Ti. Voluntariamente eu quero me fazer servo, eu quero me fazer escravo do Senhor. Ele não pede, é nós que nos entregamos. Esse é o chamado discípulo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Nem todos vão seguir. E não é por isso que ele não é filho de Deus. E não é por isso que ele não é abençoado. Mas tem aqueles que o Senhor chama e eles decidem responder: eu quero seguir ao Senhor, eu quero ser um servo dele, eu vou me devolver para Ele, eu vou me entregar, eu vou me consagrar minha vida. E você vai lá e consagra a sua casa. Senhor, eu consagro a minha família a Ti. Senhor, eu consagro os meus filhos a Ti, foi o Senhor que me deu. Você vai lá e coloca a mão na cabeça do seu filho e diz: Senhor, eu entrego ele para Ti, foi o Senhor que me deu, eu entrego para o Senhor. Você ora com o seu marido, com a sua esposa e diz: Senhor, nós entregamos o nosso casamento para Ti. É o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda, é o Senhor que direciona, é o Senhor que faz. Você responde ao Senhor dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor, não é para mim, é para o Senhor. Meu trabalho é para Ti, Senhor, eu entrego para Ti isso. Oh, irmãos, isso que é consagração. Quando você faz isso, você agora está tendo uma atitude de fé. E essa fé, ela vai gerar um resultado que é o que? Recompensa.
Toda consagração, ela gera uma recompensa. Maria entregou, ela consagrou o perfume a Jesus. Na hora, Jesus já dá recompensa para ela. Jesus diz: aonde foi pregado o Evangelho? Aonde foi pregado o Evangelho, o nome dessa mulher vai ser falado. O nome dela não vai ser esquecido. O nome dela vai ser lembrado. Por quê? Porque ela consagrou para o Senhor. Só que ela não fez aquilo pensando nisso, né? Não, eu vou entregar aqui, vou quebrar e vou dar o perfume para Jesus, para o meu nome ficar conhecido no mundo. Não, ela só entregou. E Jesus então, ele não viu somente a atitude dela, né? Jesus viu o quê? A atitude de coração dela. Ele viu, é isso aqui que ela está fazendo. É porque o Espírito direcionou ela. Assim é a questão da oferta. Muitas pessoas, eles querem entregar a oferta, mas não é uma atitude de fé, de Deus. É uma atitude de tentar negociar com Deus. É uma atitude de tentar conseguir vantagens com Deus. Não, eu vou ofertar tanto para receber tanto. Lembra em Atos 5 o que acontece? Barnabé foi mencionado aqui também. Ele vai lá e entrega tudo. Ele vendeu um terreno que ele tinha lá. Ele foi lá e entregou tudo. Por quê? Porque era a experiência que ele tinha tido com Deus. Não estou dizendo que você tem que vender as coisas e entregar para Deus. Entrega sem vender. Se ele mandar você vender, você vende, ok? Mas entrega. Barnabé fez isso, ele entregou. Só que aí tinha um casal, Ananias e Safira, eles viram. Ah, olha só que legal. E a palavra diz que a partir da oferta de Barnabé, ele foi bem quisto pelos apóstolos. Ah, quer dizer que quem dá mais dinheiro tem tratamento diferenciado? Não, não é quem dá mais dinheiro, mas quem se consagra para o Senhor, esse é tratado diferente. Ele não pode ser tratado igual, ele é tratado diferente. Algumas pessoas às vezes ficam nisso, né? Nossa, mas parece que algumas pessoas, elas têm preferência na igreja. Não, é que eles têm a vida consagrada. Eles entregam a vida dele. Eles entregam a vida ao Senhor. Eles não têm hora para servir, para fazer nada. Eles não têm hora para nada. Aí eles querem a mesma glória deles. Eles querem a mesma recompensa, mas sem pagar o mesmo preço. Faz sentido isso, irmãos? Não faz sentido. Os apóstolos não fizeram isso. Eles querem que o pastor faça isso. Ah, pastor, tem pessoas preferidas. Não, não tem preferidas. Só tem pessoas que respondem em níveis de consagração diferentes, porque elas tiveram uma revelação da graça de Deus que ainda outra pessoa não teve. Então não tem a ver com uma preferência pessoal, tem a ver com um nível de consagração. E aqui acontece isso. Barnabé entrega, Maria entrega. E aí Ananias e Safira vão fazer a mesma coisa, a mesma oferta, a mesma atitude, só que com o coração errado. Ananias e Safira vão lá, vende também, pega o dinheiro daquele terreno. Pega o dinheiro do terreno. E aí eles pegam aquele dinheiro, irmãos. E aquela semana seria a oferta das primícias, eu tenho certeza disso. E aí eles começam a conversar. Ananias para Safira: bah, amor, mas é muito dinheiro, né? Eles pegaram o envelope, né? Você vai receber depois esse aqui também. Eles pegaram aqui e foram ajeitar, preencher o cartão, os alvos, tudo como você está fazendo, você fez. Quando eles vão botar o dinheiro, não sei qual dos dois, né, que começou a conversa. Bom, o Éden diz que foi a mulher, mas não sei, não está no Testamento. Um talvez disse para o outro: meu Deus, mas é muito dinheiro, né? Quem sabe vamos fazer o seguinte: eu sei que nós falamos que ia fazer assim, mas vamos fazer uma negociação aqui, entre nós, ninguém precisa ficar sabendo, é só nós aqui, tá, Ananias, tá, Safira, nós, tá bom, então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma parte, porque agora imagina, janeiro, fevereiro tem que pagar IPVA de carro, IPTU, tem que pagar tudo, um tanto de conta, então não vamos dar tudo. Eu sei que nós prometemos, mas Deus conhece o nosso coração, está tudo certo. Então não vamos dar tudo isso, não vamos consagrar, irmãos, não vamos consagrar tudo isso, vamos consagrar só uma parte, porque no final ninguém sabe, ninguém vai saber, a nós. Só que eles esqueceram que o Espírito estava ali. E aí quando eles vão entregar a oferta, quando, né, Ananias vai na frente, o culto já tinha começado, Safira fica terminando a maquiagem. Quando ele chega na frente, na hora, Pedro já diz. Eu imagino que Pedro fez aquele dedo de profeta. Por que tu mentiu para o Espírito Santo? Uau. Ele não falou nada. Aí Pedro diz: mas tu podia ter dado o valor, mas ele já tinha dito que ia dar outro. Aí Pedro diz: por que tu mentiu? Então olha só, ele queria consagrar algo que ele não estava de fato entregando. Consegue entender? Ele estava querendo consagrar algo, a aparência era de consagração, mas a realidade não era de coração. Ele estava tendo uma atitude, mas essa atitude não era de fé. Então eles forçaram uma atitude de fé.
E eu tenho orientado os irmãos aqui, na oferta, irmãos, você não pode, preste atenção, você não pode ofertar. Não pode ofertar se não for pela fé. A fé não é um sentimento, mas você não pode ofertar se não for pela fé. Você não pode ofertar além daquilo que Deus falou para você, mas você não pode ofertar menos daquilo que Deus falou para você também, porque Ele falou com você, você fez um compromisso com Ele. Quando você faz um compromisso com Ele, você está agora assumindo uma responsabilidade de crer naquilo que Ele falou para você. O problema de nós fazermos isso é o resultado que acontece com Ananias e Safira, morte. Ananias e Safira morreram de fato, fisicamente morreram. Mas quando faz isso, irmãos, tem a atitude certa, com o coração errado, gera morte. Morte, não física, mas morte espiritual. Entende? Você não é acrescentado fé, a recompensa não é multiplicação, pelo contrário, a recompensa é sequidão. A recompensa agora é não frutificar. Por quê? Porque não creu, não é porque não deu oferta, é porque não creu. Ananias e Safira deram oferta, mas eles não creram de maneira correta. E é isso que eu estou insistindo com você nessa noite. Você deve ofertar crendo na graça e no favor de Deus. Crendo que você está ofertando, você está dedicando, você está entregando ao Senhor, você está consagrando Ele, e Ele vai multiplicar, irmãos. O último aspecto, então, é esse da recompensa. A colheita, irmãos, toda colheita ela é uma recompensa. Amém? Só que essa recompensa, ela não é pelas obras, a recompensa é pela fé. Então não é as obras, sim a fé. Só que toda fé, ela vai gerar obras. Não é as obras que justificam uma pessoa, mas é a fé na graça de Deus que justifica ela, que faz ela ser aceita por Deus, amém? É a mesma coisa a questão da oferta. Não é o quanto que você vai dar, mas é a fé que você vai dar. É a fé correta. O valor, ele não é o primeiro. O valor, ele é o segundo. O primeiro é a fé na graça de Deus. Pastor, então, eu não vou ofertar. Se você não ofertar, ou melhor, se você decidir não ofertar, porque você não teve revelação da graça, ok, não tem problema. Porque se você ofertar, você vai exigir de Deus algo em troca. E aí você saiu do relacionamento da graça, você foi para a lei. Então aquelas pessoas, muitos irmãos, eles ofertam, são dizimistas, eles fazem tudo certinho. Pastor, eu estou fazendo tudo certinho, meu casamento não está dando certo. Pastor, eu sou ofertante dizimista e eu estou passando por necessidade financeira. É porque a oferta e o dízimo dele não é com base na graça, é com base na lei. Ele está dando e ele cobra de Deus. Deus, tu vai ter que me dar. Deus, tu tem que fazer. Eu estou fazendo, o Senhor vai ter que fazer. Não é essa base, presta atenção. Essa base não gera recompensa na sua vida. Paulo diz isso em Gálatas, né? Que aquilo que você semear, você vai colher. Antes ele diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não está falando, irmãos, no sentido, né? Tem o aspecto literal, você pode aplicar. Claro que você semear uma semente de algo, você vai colher aquela semente. Mas ele está falando o quê? Ele está falando de coração, ele está falando de perspectiva, de base. Porque em Gálatas ele está falando o quê? Da carne e do espírito. Ele está dizendo, se você semear na carne, você vai colher o quê? Carne. Se você semear no espírito, você vai colher espírito. Se a sua semente for aplicada com base na carne, você vai receber carne. Se você aplicar carne, os irmãos vão achar que vão no açougue, pegar a picanha deles. Presta atenção aqui. Se você semear com a base no seu mérito, você vai colher isso. Mas se você semear com base na graça e no favor de Deus, no espírito de fé, a sua recompensa, ela será sobrenatural. Aquele que semeia com base no natural, vamos trocar carne por natural, semeia com base no natural, ele vai colher coisas naturais. Mas aquele que semeia com base no Espírito, ele colhe com base espiritual. E a palavra de Deus, ela diz que aquele que semeia no Espírito, com essa fé, com a fé correta, ele vai colher
30, 60 ou 100 vezes mais, irmãos. É porque eu fiz? Não, é porque eu criei. Então você precisa de crer na recompensa de Deus. Você precisa de crer, você precisa gerar uma expectativa. Você precisa gerar uma expectativa na recompensa. Eu vejo que muitas vezes, eu já vou finalizar, muitas vezes nós temos muita fé para semear, mas a nossa dificuldade às vezes é de fé para colher. A mesma fé, preste atenção, a mesma fé que você teve para ofertar, você vai ter para ofertar aqui, é a mesma fé que você tem que ir para colher. Muitas pessoas, elas se sentem intimidadas em colher. Vou dar um exemplo para você, bem prático. Você está orando, um alvo seu, e você declara para Deus: Senhor, né, colocou nos seus alvos ali, eu quero um carro, 4 portas, com ar-condicionado, com banco de couro, rebaixado não, quero um carro. Você creu? Você crê. Não, eu quero uma casa com, né, tantos quartos, eu quero um espaço atrás para convidar os irmãos para vir aqui, fazer um churrasco, fazer aqui uma aglomeração santa e tal, aquela coisa, o GC, reunir, você ora. Você declara, você crê que Deus tem isso para você. Então, de alguma maneira você semeia em cima disso, você, né, declara em cima disso. Só que aí você não tem fé para receber. Quando você recebe o carro, você, né, não manifesta que aquilo é graça de Deus. Você fica com medo, você fica com receio. Deus, você pede o carro, Deus tem o carro para você. Você diz: não, mas meu Deus, se eu pegar esse carro, que vão falar de mim? Vão falar que eu estou roubando, vão falar que eu estou traficando, só pode. Você não tem fé para colher, é isso que é não ter fé para colher, é isso. Aí você perde a oportunidade de expressar o favor e a graça de Deus. Você fica intimidado de mostrar, você fica intimidado de colher. Não é sobre ostentação, é sobre expressar o favor de Deus através da sua vida. Não é sobre mim, sobre você, mas é sobre aquilo que Ele fez na minha vida e através da sua vida. Tem muitas pessoas que elas têm medo de testemunhar aquilo que Deus faz. Se ela é curada, se ela recebeu uma bênção, ela tem medo de testemunhar. Ela tem medo. Porque, meu Deus, se eu falar, as pessoas vão ficar ofendidas. Já falei isso para você, um testemunho meu nisso. Não, irmãos, não é sobre as pessoas, mas foi Deus. Você pediu, você orou, Ele colocou no seu coração. Então agora expresse. Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado. Não é você, mas é Ele através de você. Então a recompensa está ligada em você crer para receber. Só que olha só, que interessante isso aqui. Essa fé para receber, ela já é antes de você semear. Esse aqui é um princípio poderoso, preste bem atenção aqui. Não é difícil, sei que vou ter uns irmãos que estão com sono, mas o Espírito Santo vai alertar você aí agora, através da vida do seu irmão que está ao lado. Dá uma sacudida nele. Irmãos, você precisa saber que a colheita que Deus tem para a sua vida, ela é sobrenatural. Não é uma colheita normal, é uma colheita sobrenatural. Ela extrapola as condições naturais, ela extrapola qualquer explicação. Por quê? Porque é sobrenatural, é Deus que vai fazer. Quando nós fizemos, ela é normal, mas quando é Deus, é sobrenatural. Então eu e você precisamos entender essa dinâmica que isso acontece. Tem um versículo que diz assim: aquilo que você pedir, crendo, você já aquilo que você pedir, crendo, já recebeu. Ou seja, antes de pedir, você já recebeu. Por quê? Porque já está disponível. Essa é a fé da colheita. Essa é a fé da recompensa. Antes de você ofertar, antes de você colocar o seu alvo aí, você já crê que já recebeu. Então você não oferta, você não coloca um alvo pensando: meu Deus, Senhor, se der para fazer, o Senhor faz. Será que vai dar? Não, você já coloca, porque Ele já liberou sobre a sua vida. Então você já semeia com fé que você vai receber.
Ô, irmãos, tem um filme muito legal, interessante, que você pode aplicar nisso, que é o cara que planta batata, lembra? Fazendeiro de Deus. Quando já viram esse filme? Há poucos, você tem que assistir esses filmes, irmãos. Me senti o pastor Adroaldo agora falando dos filmes. O cara planta na África, não chove. Vou contar o filme já. Você tem que ver, porque é um milagre. Na África ele planta, não chove, mas no dia ele diz: eu vou colher. E ele vai lá, arruma tudo para colher. E o que acontece? Ele colhe batata sem chover, sem chuva ele colheu. Por quê? Sobrenatural. E é baseado em fatos reais. Esse cara se tornou um grande evangelista na África hoje. Grande, ele faz uma conferência lá anual que vem gente de todo lugar do mundo. Por quê? Porque ele creu. Então quando ele semeou lá a questão da batata, ele já sabia: daqui tantos dias eu vou colher. E as pessoas dizendo: não vai chover, não chove, pega fogo e dá uma confusão toda lá. Chega no dia de colher, ele vai. Porque ele já cria antes. Então você não tem que crer depois, você tem que crer agora já. Você já tem que crer agora. E aí, preste atenção, quando você entra nessa base, isso muda a sua semente. Quando você tem a base de que já recebeu antes de fazer, irmãos. Opa! E aqui não é negociar com Deus, aqui é fé, hein? Aqui é fé. Talvez antes você tinha fé, a você que já participa das primícias há alguns anos. Se você comparar os seus alvos de um ano para o outro, às vezes dá até vergonha, não dá? Meu Deus, o que eu fui pedir isso? Nossa, mas que incredulidade minha. Fui pedir, né, uma coisa que não faz sentido. Mas não é que não faz sentido. Fazia sentido para você naquele tempo, mas você teve revelação da graça de Deus agora. A sua fé foi ativada. Então não é um problema seu, é que a sua fé foi ativada. E aquilo que era grande lá atrás se tornou tão pequeno. Por quê? Porque você já viveu experiências com o Senhor. E aqui quando você conecta com isso, quando você crê que antes de semear, você já recebeu, irmãos. Se você tem 10 sementes, você não vai semear uma e vai guardar 9. O que você vai fazer? Cara, eu vou semear logo essas 10 aqui, porque a minha colheita vai ser super abundante. E aí por isso que você não retém nada para você, você entrega tudo para Ele, porque você crê na recompensa de Deus. Você não fica com medo, você não fica com receio de entregar, porque Ele entregou para você como um objetivo, ou melhor, com um propósito de recompensar a sua vida. Preste atenção para finalizar. A recompensa não é pelos seus atos. Deus usa a fé para recompensar você. Ele olha para a sua fé, não para as suas obras. Pastor, quer dizer que não, então eu não preciso dar nada, é só o coração. Vou ofertar meu coração. Hoje nós não vamos ter nenhum cirurgião apto aqui para abrir você e tirar o coração, mas podemos marcar isso outro dia. Então esse negócio de dar o coração não funciona, não é fé isso. Você consagra a sua vida, ok, entende? Mas quando você entende de que você já recebeu antes de semear, você tocou na revelação da graça de Deus. E aqui você vai ser o quê? Você vai ser ousado. Você vai ser extravagante. Por isso que a viúva dá tudo o que ela tem. Por quê? Porque ela viu a graça. Eu imagino se ela tivesse 10, 20, 30, 40, 100, 200 moedas, ela dava tudo. Porque não era quantidade, era a fé. Ela viu a graça e gerou fé no coração dela e ela entregou. Porque ela viu uma oportunidade de receber recompensa. Então eu quero dizer para você, assim como era a festa das primícias para os judeus, assim vai ser hoje a nossa oferta das primícias. Ela é uma oportunidade para Deus recompensar você, recompensar a sua fé, porque é pela fé. O interesse de Deus é sempre, preste atenção, que a colheita seja superabundante, porque é o nome dele que vai ser glorificado na sua vida, é o nome dele que é exaltado na sua vida, é o Senhor, é ele que vai ser. Então agora você na verdade é um canal do céu aqui na terra, e o Senhor vai alargando fé. Tem algumas atitudes, irmãos, e nós já vamos orar aqui. Algumas atitudes, como nós vimos, elas são extravagantes, só que são oportunidades. Você precisa de ter isso, você precisa perceber que tem momentos que são oportunos na sua vida, oportunidades.
talvez você não vai ter em outro momento. Eu não falo isso para gerar um medo em você, não. Mas são percepções. Você precisa ver, agora é a hora. Agora. Então nós temos, profetizado já desde o final do ano passado. 2023 será o melhor ano da nossa vida. 2023 será o ano da casa cheia. 2023 vai ser um ano da graça superabundante. 2023 vai ser um ano de colheita. Vai ser um ano de frutificação. Vai ser um ano de crescimento. Vai ser um ano de avanço. Vai ser um ano da manifestação do sobrenatural. Vai ser um tempo onde você vai avançar muito. Você vai avançar em um ano aquilo que outras pessoas demoram 5, 10 anos, porque Deus decidiu acelerar a bênção na sua vida. Vai ser um ano onde o propósito que Deus tem na sua vida será ativado. Talvez sonhos, desejos que Deus colocou no seu coração, eles serão despertos. Talvez coisas que você tem tentado há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos nunca aconteceram. Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor vai fazer nesse ano. Talvez você tenha orado para ser curado durante mais de anos, mas você ainda pergunta: Senhor, é para mim ser curado? É da tua vontade? Eu profetizo em nome de Jesus, você será curado, será sarado, porque é isso que a obra consumada do Calvário diz a seu respeito. Talvez você tenha orado por prosperidade financeira. Você tem tentado de diversas maneiras. Você tenta inventar um negócio, você muda de negócio. Você já pensou em ter 1, 2, 3 profissões, um tanto de coisa e nunca deu. Eu quero dizer que nesse ano Deus vai fazer. Nesse ano Deus vai fazer. Deus, o Senhor vai fazer. Talvez você tenha orado: pastor, eu quero a minha família, a minha casa servindo ao Senhor. Eu quero os meus irmãos, eu quero a minha família vivendo em harmonia. Pastor, eu quero que aqui na minha casa seja como é no céu, pastor. Eu quero viver num ambiente de alegria, eu quero viver nisso. Talvez isso não aconteceu ainda porque você estava tentando, mas em 2023 Deus vai fazer isso. Ele vai dar revelação da graça de Deus na sua vida. Ele vai trazer a revelação que você está numa posição de descanso, que não é o tanto que você faz, não é o tanto que você se preocupa, o quanto que você fica ansioso, não é o quanto que você trabalha, mas é o quanto que você é abençoado, é o quanto que você é favorecido. Oh, irmãos, eu percebo que o Senhor vai nesse ano levar você a viver coisas que você nunca viveu. Coisa tão simples que você olha para outras pessoas: pastor, eu queria viver aquilo. Meu Deus, parece que todo casamento é tão feliz e o meu parece que eu não consigo. Parece que eu não consigo ter um ambiente de paz e harmonia. Uma hora é uma luta, é financeira, outra hora é enfermidade, outra hora é outra coisa, sempre uma luta, mas nunca consigo. Preste atenção, não é sobre não ter luta, não é sobre não ter problema, mas é sobre você ter a revelação da posição que você está. Você é vencedor, você é mais do que vencedor. Não é não ter o problema, mas é você saber que foi colocado acima desses problemas. Esses problemas não podem impedir você de viver o propósito de Deus na sua vida. As resistências, perseguições não podem impedir você de viver aquilo que Ele tem para a sua vida. E nós cremos que este ano será o ano da casa cheia. As nossas casas serão cheias de tudo que é bom: prosperidade financeira, paz, alegria, harmonia. Porque a bondade de Deus será revelada no seu coração. Você precisa ter o coração livre, irmãos, preste atenção. Você precisa ter o coração livre para viver isso. Projeta para mim Mateus 5, 23 e 24. O Senhor falou comigo essa palavra 2 semanas atrás. Ele me deu revelação sobre essa palavra. Diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão,
então volte e faça a sua oferta. O que o texto está dizendo? Não é que se você tem algo contra o irmão, é que se você lembrar que ele tem algo contra você, você não pode ofertar. Ah, pastor, quer dizer então que eu tenho que ir lá resolver com todo mundo que tem algo contra mim, pastor? Bah, eu tenho muita gente, pastor, tem coisa contra mim, então eu não sei se eu vou conseguir ofertar algum dia. Não, preste atenção, não é isso que o texto está dizendo. Porque tem pessoas que têm coisas contra você e você nem sabe. Pessoa que tem coisa contra você nem sabe. Às vezes acontece, a pessoa nem gosta de mim, eu nem sabia. Não sabe que ela tem algo contra você. Mas está dizendo o seguinte, que quando você lembra que alguém está chateado com você, como é que você fica? Primeira pergunta que vem na sua mente, qual que é? O que eu fiz, não é? Não é isso? Não, você fica assim também, eu fico assim. Ah, o fulano lá está bravo contigo, pastor. Ah, mas o que eu fiz então? Não é assim? Quando você declara isso, você pensa isso, que sentimento é gerado em você? Tristeza, né? Mas na verdade não é tristeza, é culpa. O que eu fiz para ela ficar brava comigo? Porque se ela está brava comigo por causa de alguma coisa, olha só, vamos entrar aqui na mente um pouquinho. Psicanálise no culto. Se ela está brava comigo por algo que eu fiz, então quer dizer que eu fiz alguma coisa mesmo. E eu fiz algo e nem sabia que o que eu fiz deixou ela chateada. Faz sentido isso, sim ou não? E aí você fica culpado. Qual que é o problema do texto? O problema do texto é o seguinte: você não pode entregar uma oferta com sentimento de culpa. Porque quando você tem um sentimento de culpa, a sua entrega não é de fé. Culpa e fé não andam junto. Não andam junto. Por isso que eu e você precisamos da revelação da graça de Deus. A graça de Deus, ela diz que o seu pecado, ele não foi somente perdoado. A palavra diz que o seu pecado foi removido. E o seu pecado foi removido, não tem sentimento de culpa nenhum. Se o seu pecado fosse somente perdoado, e essa é a base às vezes de muitas pessoas ofertarem a Deus, de muitas pessoas quererem servir a Deus. Não, eu vou servir a Ele, porque eu pequei contra Ele. A base do servir dele é fé, irmãos? Não, a base é culpa. Aonde você vê muito isso? Lá na sua casa com as suas crianças. Não é assim? O Benjamin, por exemplo, está aqui na minha frente, olha só. Aleluia, sentadinho, parabéns, filho. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai lá e faz a coisa de errado. Ele sabe que ele fez de errado. E às vezes a gente não corrige na hora. O que a gente faz? A gente dá aquele tempo, né? Senta lá e fica pensando. Ou nem fala nada, né? Às vezes a mãe diz, ó, teu pai vai chegar e vai conversar contigo. Ela já me mandou os áudios, eu já estou sabendo toda a história. A investigação já aconteceu, já. Só que quando eu chego em casa, o que ele pensa? Ah, agora fechou o tempo. O que eu faço? Nada. Eu deixo, não faço nada. E ele está naquela coisa, meu Deus, e agora? Será que eu vou apanhar? Será que eu fico no quarto? Será que eu fico no sofá? Onde é que eu vou? O que eu faço? Porque eu estou com culpa no cartório. Eu fiz coisa errada, e agora? E aí ele vai vendo que eu não faço nada, o que ele vai fazer? Ele vai lá e diz, mãe, a senhora precisa de ajuda? Ele disse, pai, o senhor quer uma aguinha com gás? Mãe, a senhora quer que eu lave a louça? Qual que é a base dessa atitude dele, irmãos? Culpa, ele está se sentindo culpado, então ele está tentando aplacar a minha ira e da mãe dele com o quê? Com obras boas. Só que isso é tudo para você entender o que às vezes nós fizemos. Nós queremos fazer coisas para Deus e queremos ofertar para Deus com essa base. Eu quero aplacar a ira de Deus, porque eu fiz muita coisa errada, eu não tenho feito muita coisa certa, então eu vou fazer. A palavra diz, se você lembrar e sentir-se culpado, você não pode ofertar. Não usa disso para você não ofertar nunca na sua vida. Sabe por que você não deve sentir culpado? Porque Jesus Cristo levou toda a culpa sobre Ele. Você levou. Quando você lembrar, quando você vier ofertar, e lembrar que alguém tem algo contra ti, ou que você tem algo contra alguém,
Você não deve se sentir culpado. Você deve saber que a sua culpa foi removida, porque você é totalmente perdoado. Porque senão nunca nós vamos ofertar na vida. Sempre vai ter, às vezes vem marido e esposa para o culto, né? Eles não estão se conversando, eles saem abraçados, mas quando eles vêm meio apartado. Eu não vou ofertar porque nós brigamos antes de sair de casa. É normal, no dia do culto é isso aí, sempre vai acontecer. Entende? Não é justificativa para você não fazer, mas eu estou dizendo para você que você é perdoado, você é justificado. E aquilo que você semear, você vai colher 100 vezes mais. Porque o Senhor vai fazer por causa da graça dEle, por causa da bondade dEle. A bondade de Deus está sobre a sua vida. Amém?